Agora, uma coisa para o pessoal também entender em conjunto, padre. Quando se fala da guerra, qual que era a intenção da guerra? Seria um domínio na época da, de, um, de uma modalidade de governo que queria ser implantada no Brasil inteiro? Era algo que vinha da República Federativa do Brasil e que São Paulo não aceitava? Essa é a primeira pergunta. E como que se daria, como que se dava essa guerra? E a outra pergunta é se São Miguel ele intervém e por ordem para finalizar a guerra, ou se já era uma ordem que tinha sido dada para cessar fogo, mas não tinha chegado, não tinha a tempo, a notícia tinha se aproximado dos dois batalhões ali para poder cessar a guerra naquele momento. Tá. Então vamos lá. O Brasil estava vivendo sob um regime que havia deixado de lado a Constituição. Ah, tá. A gente tem que tomar cuidado com as palavras por conta do YouTube, né? Não, mas tranquilo, né? Tá. Tinha deixado de lado a Constituição. Isso, tinha deixado de lado a Constituição e esse regime estava governando o Brasil. O Estado de São Paulo queria que o Brasil voltasse a ser regido pela Constituição. Por isso que o nome é Revolução Constitucionalista, porque a finalidade era que a Constituição voltasse a ser usada, que ela de fato estivesse ali regendo o país, né? Essa era a finalidade. Então, o governo federal e o Estado de São Paulo travam uma batalha e o motivo da batalha era a Constituição, né? Então, assim, essa foi a grande motivação da Revolução. Até se diz assim, a história diz que o Estado de São Paulo efetivamente perdeu a guerra, porque, né, o exército de São Paulo sofreu muito mais, teve muito mais baixa e etc e tal, mas no fundo ganhou a guerra, porque o Brasil voltou a ser regido pela Constituição. Então, existe essa percepção, né, em quem faz o estudo histórico da Revolução. Em relação à sua segunda pergunta, Guto, é assim, existe um documento que foi emitido pelo Setor Sul, que era o exército que lutava pelo governo federal, era o exército do sul do país. Então, esse Setor Sul, ele emite um documento a 1h da manhã, mandando cessar fogo, a 1h da manhã do dia 29 de setembro. Nós estamos em 1932, então, assim, a comunicação não era algo instantâneo como hoje é. Então, esse documento ele é emitido no sul do país, a 1h da manhã. A tradição popular diz que, na madrugada do dia 29 de setembro, aconteceu um grande clarão em que um lado da trincheira de combate não enxergava o outro lado da trincheira. E desse clarão sai um homem avisando que a guerra tinha acabado. Então, nós temos dois dados aqui. O histórico, um documento emitido no sul do país, no dia 29 de setembro, a 1h da manhã, mandando cessar fogo. E o povo, a tradição popular, que diz que na madrugada do dia 29 de setembro, de um clarão no meio da trincheira de combate, aparece um homem dizendo que a guerra tinha acabado. Então, nós temos esses dois dados. O que acontece? O exército de São Paulo desfaz o acampamento e vai embora. O exército do Sul desfaz o acampamento e entra na cidade de São Miguel Arcanjo. Eles têm um nomezinho, pelotão, pé no chão, era alguma coisinha assim, porque eles entravam assim, sempre fazendo muito barulho, eles tinham pisada no chão, era uma coisa assim, uma historinha assim que o povo de São Miguel conta, né? Então, quando o Exército Sul entra na cidade de São Miguel Arcanjo, eles pedem para o padre abrir a igreja, porque eles queriam agradecer o fim da guerra. E aí, quando o comandante e os seus soldados entram na igreja, o comandante olha para a imagem de São Miguel Arcanjo e diz: foi este homem quem avisou do fim da guerra.
quem me avisou do fim da guerra. Isso, ele reconhece. Ele disse, foi esse homem quem me avisou do fim da guerra. Né? Então, essa história faz parte da tradição do povo são miguelense. Não foi inventada por mim, não foi inventada há 5 anos atrás, ela é contada há 92 anos. Tanto que no livro que eu lancei lá em 2022, eu fui entrevistar os antigos, né? Fui entrevistar os antigos e tinha ainda uma pessoa viva, né? Que ele tinha sido entrevistado antes. Porque em 2014, nós fizemos um especial sobre São Miguel Arcanjo em uma TV local de Itapetininga. E nesse especial, nós fizemos uma entrevista com esse senhor. Na época ele era vivo, né? E ele tinha, acho que 12 ou 14 anos na época da Revolução, e ele ia com o pai era o zelador do bairro. E ele ia com o pai levar mantimento para os soldados. Então, ele sempre contou essa história, né, para os seus filhos, para os seus netos. Ele contava essa história no bairro, ele tinha assim, uma lucidez muito grande ao contar essa história, a riqueza de detalhes. Né? Então, eu tenho essa entrevista gravada, eu compilei essa entrevista, depois eu entrevistei o diácono Góes, porque o pai dele participou dessa conversa com o padre, com o comandante, no reconhecimento de São Miguel ali na igreja. Eu entrevistei o filho desse senhor, que escutou tantas vezes o pai contando a história. Eu entrevistei uma senhora que também estava na casa dos 90 anos e ela escutou o pai, na casa que ela trabalhou, o dono da casa contava. Então, assim, algumas pessoas da época tiveram acesso a essa história e replicaram. E essa história ela realmente faz parte da tradição do povo são miguelense, né? Então não foi algo que foi inventado, é algo que faz parte da história há 92 anos. O que eu entendi? Que o devoto de São Miguel Arcanjo merecia conhecer essa história. Poxa, São Miguel Arcanjo se manifestou no nosso país. Tem uma aparição dele aqui no Brasil. Eu preciso saber disso, eu preciso tomar conhecimento disso. Né? Isso faz parte da riqueza da devoção para mim. Né? Então, em 2022, a gente tornou isso um pouco mais público, né? Colocado em livro, indo para tantos meios de comunicação, também anunciar esse fato. Né? Olha só.